Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar da principal biblioteca de São Paulo, a Mário de Andrade. O nosso entrevistado é o Luiz Armando Bagolin, diretor da biblioteca. Obrigada pela presença, Obrigado a Luiz. você. Também aqui com a gente eu recebo a Tarsila Lucena, supervisora de ação cultural do espaço. Seja bem-vinda, Tarsila. Obrigada pelo convite. Muito bom poder falar sobre essa biblioteca tão importante para a cidade de São Paulo e, assim, um marco, né? 90 anos de história. Eu queria que você falasse, Luiz, da importância dela para os paulistanos, para a nossa cidade e para o Brasil também, Claro, né? claro. A Biblioteca Mário de Andrade, a antiga biblioteca municipal, ela é a maior, a mais antiga biblioteca da cidade de São Paulo, a mais importante da cidade do estado de São Paulo, e é a segunda maior biblioteca pública do Brasil. Ela só fica atrás, né, em tamanho de acervo, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, a Biblioteca Nacional do Rio tem cerca de 9 milhões de itens em seu acervo, e a Mário de Andrade tem metade disso. Né? Então, é um orgulho muito grande, mas é uma responsabilidade muito grande também em cuidar desse equipamento tão importante para todos nós. A gente tem obras raras ali, né? No meio dessas milhões de obras. Sim. Quais são os destaques, Luiz? Então, você sabe que um dos trabalhos importantes que nós fizemos aí nesses últimos 2 anos foi reinventariar o acervo de obras raras da Mário de Andrade. E a gente teve a grata surpresa de saber que a estimativa de 52 mil obras raras, na verdade, se ampliou. Olha. Nós descobrimos 3 mil obras a mais. Então, hoje a gente tem 55 mil obras raras na Mário de Andrade. É difícil destacar, né? Tem muita coisa importante e, infelizmente, pouco conhecida do público. A gente tem que mudar esse cenário. Mas a gente tem 9 incunábulos nessa coleção. Os incunábulos são os primeiros livros impressos, né? Os livros impressos a partir de 1400. Né? Nós temos a Crônica de Nuremberg, por exemplo, que é um dos livros mais antigos, é de 1493. Enfim, mapas de Brasil, né? Livros de viajantes. A Mário de Andrade tem um acervo tombado pela Unesco de fotografias, de álbuns fotográficos, registrando a memória da construção de São Paulo, principalmente aqui do centro de São Paulo. Enfim, é um acervo valiosíssimo. É uma viagem no tempo, né? Quando Sim. você entra naquele espaço que é tão rico, né? É uma Sim. viagem no tempo. Com certeza. Quem são, Tarsila, os frequentadores da biblioteca? A gente tem um público muito diverso e como a gente tem alguns acervos diferentes, né? Esses acervos também recebem pessoas diferentes, né? Então, lá na nossa circulante, que é o acervo aberto, onde as pessoas estudam, é aquele que recebe o maior número de público, a gente tem a grande maioria é estudante de ensino médio, estudando para o vestibular, que usa ali para consultar as obras de vestibular e obras de referência, e muitos primeiros anistas também, de universidade. Então, um público bem jovem na circulante, né? Você tem uma moçada aí de 15 até 25, 28 anos. Depois você tem na coleção geral e aí nas obras artes, as coleções mais específicas, aí você tem pesquisadores universitários, um público mais velho que tem interesse aí já em obras específicas, é um estudo mais dirigido, tal. Então é bem diverso. Agora, você estava falando, Luiz, desses últimos 2 anos, desse trabalho com o acervo, mas também teve uma reforma grande ali, né? Sim. E que possibilitou abrir para mais pessoas a biblioteca. Como é que foi esse trabalho? A reforma física da biblioteca, ela levou muito tempo, ela durou cerca de 8 para 9 anos. Ela praticamente teve que ser reconstruída, né? E o grande marco da reforma, não apenas a recuperação, né, física do estrutural do edifício, a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo estava muito ruim na Mário de Andrade. Mas, principalmente, a gente ganhou um prédio anexo, um prédio vizinho, né, para colocar a coleção de jornais e de revistas, a hemeroteca. Olha que legal. Todo esse acervo estava depositado, estava num depósito na Zona Sul, encaixotado, né, e com a reforma a gente ganhou esse anexo, né, para poder disponibilizar novamente para o público paulistano
essa hemeroteca, que é a segunda também maior do Brasil, só ficando atrás da Biblioteca Nacional. Muito legal. E dá acesso, né, para as pessoas a esse material que estava escondido praticamente, né? Estava escondido, estava guardado em condições inadequadas. Né? Então, poderia até se perder, né? Esse material ele foi limpo, higienizado e novamente disponibilizado para a população paulistana. A biblioteca recebeu status de departamento da Secretaria de Cultura em 2005, né? Isso foi um avanço para a administração? Como que você vê isso? Eu vejo que isso foi o primeiro avanço de uma série de etapas que uma biblioteca do porte da Mário de Andrade deve cumprir. Quer dizer, em 2005 ela foi transformada em departamento, em 2009 houve uma lei, projeto de lei, que foi sancionado, foi votado, sancionado à época, que faz a reforma administrativa dos cargos da Mário de Andrade, né, concedendo-lhe mais autonomia. Todos os avanços que a gente conseguiu nos últimos 3 anos, né, não teriam sido conquistados sem essa reforma de 2009 e eu tenho para mim que mais uma etapa precisa ser alcançada, né, para uma biblioteca de porte como a Mário de Andrade. Ela é a 20ª maior biblioteca pública do mundo, ela deveria ser transformada numa fundação. Que isso ajudaria a desenvolver melhor o trabalho na biblioteca? Não só na biblioteca, a Biblioteca Mário de Andrade, ela é um instrumento de ponta no desenvolvimento de políticas de leitura. Ela não tem apenas um trabalho interno, mas ela tem um trabalho no sentido de desenvolver e fomentar a leitura no território da cidade e no território brasileiro. Né? Nós temos poucas instituições do porte da Mário de Andrade no território nacional que tem essa possibilidade, né, de, com o seu acervo, com os recursos, né, que estão à nossa disposição, poder fazer esse trabalho de incrementar a leitura, principalmente entre a população mais jovem. Quando a gente fala da Biblioteca Mário de Andrade, a segunda maior biblioteca do Brasil, com esse marco da cidade de São Paulo, quais são os principais desafios, e eu queria que vocês dois me respondessem, de trabalhar essa biblioteca, de fazer com que ela cada vez mais se torne popular entre os paulistanos, que os paulistanos abracem ainda mais ela? Bom, eu acho que uma das questões que a gente vem trabalhando, né, nessa gestão e que se mostrou muito eficiente foi considerar, em primeiro lugar, que a biblioteca tradicional, o conceito tradicional de biblioteca está superado. Né? Uma biblioteca hoje ela tem que se abrir e se conectar às demandas da sociedade que ela atende. Né? Então, nós transformamos a Biblioteca Mário de Andrade nos últimos 3 anos, não só numa biblioteca, mas hoje ela é um centro cultural, ela é um centro de inclusão cultural. 24 horas? Ela está num período experimental ainda, né? Porque isso demanda recursos, né? É verdade. Mas a gente está 24 horas/7, full time. É a primeira experiência na América Latina. Então, né, com orgulho que a gente está fazendo essa experiência. O nosso aumento de público, né, nos últimos 2 anos, com todas essas ações novas, foi de 250%. Que legal! No aumento de público, né, presencial dentro da biblioteca. Que legal! Agora, são muitos os desafios. Você nos perguntou, a gente tem o desafio de preservação do acervo que está guardado lá, que é um trabalho constante, né, um trabalho que quando você começa aqui, você chega no fim, você tem que recomeçar ele lá do início. A gente tem que avançar muito na digitalização do acervo. Existe um projeto engatilhado, né, mas a gente não iniciou ainda. A gente tem que trabalhar com uma biblioteca pública virtual. Né? São Paulo tem que ter uma biblioteca pública de acesso democratizado, que seja virtual. Né? E a Mário de Andrade tem condições agora de começar a desenhar esses projetos. Para trabalhar isso. Para trabalhar isso. É isso, Tarsila. Muitos desafios. Sim. Tem esses mais técnicos, como ele falou, né, de preservação e de facilitar acesso, e tem também do acesso do público, né, você ser cada vez mais democrático, mais aberto, atender as diversas demandas
não só aqui do centro, mas de toda a população de São Paulo. Você receber bem quem vai lá para consumir, no bom sentido, para receber cultura em todos os tipos de narrativa e de meios. E para quem quer mostrar também, né? Eu acho que a biblioteca também tem se mostrado uma plataforma para mostrar a produção cultural de São Paulo também. A gente tem se esforçado para mostrar essa diversidade do que é criado também, porque uma biblioteca no século XXI ela tem que encontrar ser uma oportunidade dos atores culturais e sociais se encontrarem, né? A biblioteca tem um porte para que esse encontro seja feito, né? É verdade. Muita coisa ainda para a gente conversar sobre a biblioteca, mas a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com o programa Sala de Visitas. Hoje o assunto é a Biblioteca Mário de Andrade. Eu continuo a entrevista com o diretor Luiz Armando Bagolin e com a supervisora de Ação Cultural, Tarsila Lucena. A gente está conversando aqui da importância da biblioteca para a cidade de São Paulo e para os paulistanos. E a gente vive uma época em que smartphones, internet... Temos 1000 ferramentas que acabam competindo com espaços culturais e tudo mais. Como é que aproximar o jovem, essa tarefa árdua de resgatar a leitura para esses jovens que vocês tanto já estão atraindo para a biblioteca? Bom, então, esse é um aspecto importante, né, das novas bibliotecas, né, não só aqui de São Paulo. Todas as bibliotecas têm se preocupado muito com essas novas plataformas de leitura, tablets, o texto no smartphone, nuvens de livros. No caso da Mário de Andrade, a gente teve um avanço importante a partir de meados de 2014, porque todo aquele território, a praça, incluindo, né, a parte externa e interna da biblioteca, todos os 23 andares, estão cobertos agora por um Wi-Fi, né, de livre acesso. Wi-Fi livre nesses projetos da Prefeitura de praças com Wi-Fi. A gente conseguiu também abranger o espaço da biblioteca com esse Wi-Fi. Então, a gente começou a observar, por exemplo, que a biblioteca hoje ela é um ambiente de trabalho também. Pessoas que usam a biblioteca como se fosse um escritório, né? Um home office, e levam o seu material, o seu laptop, o seu, né, computador, e trabalham dentro da biblioteca utilizando esse Wi-Fi, né? Isso é muito bem-vindo, né? Porque é esse tipo de relação que a gente quer ter com o público. Quer estreitar mesmo. No caso de tablets, a gente está desenvolvendo um software, né? Nós temos o equipamento, né? Nós temos os tablets, né? Nós conseguimos também no ano passado, né? A título de fazer uma experiência, né? Fizemos uma parceria com uma empresa, um fabricante de tablets, né, de hardware, e agora a gente está desenvolvendo o software para poder disponibilizar dentro da biblioteca, né, como se disponibiliza livro, num primeiro momento, sem empréstimo desse equipamento, né, algumas obras, né, para leitura nesses equipamentos. Então, num primeiro momento, a gente quer testar isso dentro do ambiente de leitura da biblioteca, né, e ampliando aos poucos, né, fazendo convites às editoras, né, paulistanas para disponibilizarem seus livros eletrônicos também na Biblioteca Mário de Andrade. Muito legal. Luiz falou da área externa ali, né, da praça, e o que está lindo aquele lugar, né, Tarsila? E faz toda a diferença para quem vai frequentar a biblioteca, né? Sim, a Praça Dom José Gaspar, é preciso lembrar aqui a nossa memória, acho que as pessoas mais idosas, mais velhas devem se lembrar, né? Ela era integrada à biblioteca. A biblioteca, quando abriu lá nos anos 40, né, até final dos anos 50, não havia grades, né, separando o território, né, da biblioteca da praça. Então, não é possível ainda, né, a eliminação dessa separação, né? Hoje, a praça é cuidada, né, pela subprefeitura da Sé,
né? Existe uma governança específica para a praça, mas a gente tem feito, né, eventos muito bem sucedidos, como a Primavera dos Livros, em 2014, como a Virada Cultural e outros eventos da biblioteca, em parceria com a Subse. E vou te dizer uma coisa, assim, quando você tem alguma área, né, qualquer que seja a área da cidade, com problemas de violência, com problemas de drogas, se você ilumina essa área com ação cultural, com eventos de natureza cultural, você resolve o problema. Faz toda a diferença, né, Tarsila? Agora, existem eventos, seminários, visitas guiadas no espaço? Como é que funciona isso, Tarsila? A gente tem uma programação cultural bem diversificada e intensa. A gente tem coisa acontecendo na biblioteca todos os dias. Então, no Facebook pode se ver com detalhe, mas eu tenho praticamente toda segunda-feira uma peça de teatro. De terça-feira eu tenho sempre música, desde música erudita até música experimental e instrumental brasileiro. Eu tenho samba, chorinho de sábado, palestras, um projeto especial sobre cultura regional brasileira, o Democracia na História, que é um projeto nosso muito importante, desde 2013 acontecendo. Todo dia tem, de domingo, agora a gente tem uma programação de criança, né, para a família toda, teatro, música, tal, todo voltado para criança. E visita monitorada também estamos melhorando. Primeiro para receber diversidade também de público, era muito voltado ou só para turista ou para o público mais adulto, agora a gente quer receber criança, tem recebido muita escola de educação infantil, então o programa de visita monitorada tem mudado, o jeito, não é só aquela coisa, aqui é a estátua do Camões, o prédio é de 1945, pretende fugir um pouco desse modelo e fazer com que as pessoas, na visita monitorada, se apropriem do espaço, então tem atividades de se apropriar mesmo do espaço. É uma linguagem diferente. Indiferente. Agora, assim, na tua opinião, tem algum espaço ali dentro que quem vá pela primeira vez tenha que passar, tenha que conhecer? O terraço. É? Por quê? Porque é lindo. Aquilo, quando eu frequentava a Biblioteca Mário de Andrade desde que eu tenho 12 anos de idade. Ela tinha uma outra cara e tal. Quando eu fui trabalhar lá, é que eu conheci aquele terraço. E aquilo é apaixonante. É uma joia dentro daquela arquitetura. Porque ele dá para a Praça Dom José Gaspar, que é outra joia. Aquela flora que tem ali é um negócio incrível, assim, visual ali é sensacional. E aí dá para ver aquele mosaico lindo que tem, né, na calçada ali. Exatamente. Que da calçada a gente não consegue perceber tanto. É uma obra de arte da Regina Silveira. Demorou 4 anos para ser executado, né? A palavra biblioteca escrita em mais de 30 idiomas. Que são os idiomas das comunidades que formaram, né, São Paulo, que ajudaram São Paulo a se desenvolver. Então, cada palavra é como se estivesse sendo bordada em ponto cruz, né? É como se o conhecimento fosse um tecido que você constrói camada por camada. Essa é a ideia. Legal, é muito bonito. Agora, as pessoas que eventualmente tenham coleções em casa e que queiram doar para a biblioteca, isso acontece bastante? A biblioteca aceita essas doações? Aceita. Isso, infelizmente, não acontece mais como acontecia no passado. Quer dizer, é preciso lembrar que a Biblioteca Mário de Andrade, na sua origem, lá em 25, ela é formada por fundos do Legislativo, né, municipal, e do Legislativo estadual, e depois por fundos, por coleções privadas de pessoas que doavam às suas bibliotecas particulares, pessoas importantes como Otto Maria Carpo, como Rui Barbosa. A gente tem manuscritos do Rui Barbosa, né, no Departamento de Obras Raras. Infelizmente, assim, as grandes coleções de bibliotecas, né, de bibliófilos, hoje o seu destino não é mais a biblioteca pública. Houve um momento em que as pessoas falaram assim, bom, a biblioteca pública não é mais o lugar para eu ter a segurança de ter o meu acervo. Então, queria dizer que na Mário de Andrade, agora reformulada, sim, ela é o lugar mais seguro, mais limpo, com as condições ideais para manter um acervo para os próximos 500 anos aí, bem preservado e disponível ao público. É praticamente uma nova biblioteca, né? Toda renovada. Sim, né? Ela é renovada de corpo e de alma. E o que as pessoas mais buscam ali dentro da biblioteca? Olha,
O público é muito diverso, então, como a Tarsila falou, a gente tem o público de estudante. A gente percebeu, fazendo pesquisas de público, que era uma coisa que não se fazia, né? O atendimento era, digamos, padronizado. A gente diversificou e pôde aprimorar o atendimento. Para cada tipo de público. Não se sabia que tipo de público, né? Então, a gente teve a grata surpresa de perceber que o público da Mário de Andrade, né, é um público jovem, é um público de 15 até os 35, 33, 35 anos. É um público, na sua grande maioria, feminino, né? 48% desse público é formado por mulher, né? Depois 45% se declara homem e o resto não declara sexo. Então, esse tipo de aprimoramento de pesquisa de público faz com que a gente possa aprimorar o atendimento, né? Então, a nossa ação cultural, os eventos que a gente faz na Mário de Andrade, né, de cinema, temos teatro, temos música, temos seminários, eles são sempre construídos, né, baseados nessa percepção do público que procura a Mário de Andrade. Então, é um público muito diversificado, a gente atende, né, baseado em dados concretos, né, pessoas, usuários de 77 distritos dos 96 distritos da cidade. Olha. É um equipamento supraterritorial. Apesar dela estar no centro de São Paulo, ela atende praticamente toda a cidade e gente de fora da cidade também. É um centro cultural. Né? Certamente. É um centro cultural mesmo. Eu costumo dizer que toda biblioteca, por menor que seja, em qualquer lugar que ela esteja, ela é um centro cultural e ela é um centro educacional. Qualquer biblioteca. A Mário de Andrade é um grande centro cultural, é um centro de inclusão cultural e é um centro educacional também. É isso aí. Tarsila, quem quiser agendar visita, conhecer mais profundamente a biblioteca, como é que faz? Pode entrar no site da biblioteca, bma.prefeitura.sp.gov.br e ver ali os horários de visita monitorada e as formas de agendamento. Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, poder falar um pouquinho da biblioteca, que já estou com saudade, faz tempo que eu não vou, preciso voltar. Volte. E um marco para a cidade de São Paulo, que é tão importante, né? Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigado a você. Muito obrigado. Os contatos que vocês querem deixar da biblioteca? Para qualquer dúvida, mesmo sobre doação ou sobre programação cultural, envio de projetos é bma@prefeitura.sp.gov.br. E consultar sempre a nossa página no Facebook.com/Biblioteca Mário de Andrade. É isso aí, um passeio que vale a pena o paulistano que não conhece conhecer, quem não é daqui também conhecer, né? Serão todos bem-vindos. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.